Olá, nono ano! Como vocês estão? Hoje estaremos dando continuidade aqui, então, ao tema Revolução Russa, né, tema importante e que, a priori, eu resolvi dividir em duas partes os antecedentes, que foi o vídeo passado, e hoje nós vamos dar sequência e terminar a Revolução Russa, tudo bem? Então vamos lá. Antecedentes da Revolução Russa, nós trabalhamos muito bem isso no vídeo passado, em relação ao contexto da Rússia no século XIX, e a partir disso nós vimos que em 1903 foi formado então o Partido Social Democrata Russo, que se dividiu em duas vertentes, os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques minoria, bolcheviques maioria. Bolcheviques aderiu então como líder o Lenin, que defende a revolução do proletariado no contexto da ideologia marxista, revolucionária, a revolução do proletariado. A partir disso, né, eu acabei colocando aqui uma caracterização geral de cada partido político, mencheviques minoria, então são marxistas que pregam um socialismo mais utópico, um socialismo mais tranquilo, vamos dizer assim, até uma piada, um socialismo democrático, a partir então dos bolcheviques, que defende a ditadura do proletariado e a revolução. A partir disso nós tivemos um episódio então conhecido como Domingo Sangrento, em 1905, onde operários concentraram-se no Palácio do Inverno do Czar, pedindo por melhores qualidades de trabalho, direitos sociais, e na verdade foram todos fuzilados pelo Czar. Morreu em torno de 1000 pessoas e 5.000 feridos, então, pela polícia secreta do Czar, né, do monarca russo. Então aqui tem algumas fotos aqui. É conhecido como Domingo Sangrento porque estava no inverno na Rússia, então via aquela neve branquinha com um monte de sangue derramado, aquilo chocou toda a população russa e o mundo, então acabou ficando conhecido aí como Domingo Sangrento devido ao sangue que na neve deu aquele impacto do vermelho no branco. A partir disso, então, aqueles antecedentes, nós fizemos uma reflexão sobre o século XIX, a Rússia no século XIX, e agora nós vamos entrar, então, num contexto particular da Revolução Russa. Então, essas sequências de greves, manifestações, a partir do czar Nicolau II, houve um manifesto de outubro, onde o czar prometeu a convocação da Duma. Então, a Duma seria um parlamento com a representação dos sovietes, que eram a classe trabalhadora, e dos mujiks, camponeses russos, que ele abre uma possibilidade de uma participação social dessas classes então no parlamento russo, tá? Então a Duma é a Assembleia Nacional Parlamentar com a finalidade de exercer o poder legislativo. A ideia do czar em fazer essa Duma, na verdade, é amenizar os conflitos sociais, não quer dizer que ele vai dar espaço para a atuação desse parlamento, já que ele é um monarca, e é um sistema autocrático, tudo bem? Então, participação da Rússia na Primeira Guerra é importante, é o evento mais importante para acontecer a Revolução Russa. Nós então trabalhamos os antecedentes e quando eu falo de causa, a causa principal é a Primeira Guerra Mundial. Então em 1914 a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, os aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos, e sofre pesadas baixas, 1,5 milhão de mortos. As suas dificuldades econômicas agravaram-se a partir então de todo o contexto do século XIX da Rússia, e a fome instala-se. Então, esses aqui são prisioneiros russos, e aqui o exército russo que praticamente está desfalecido e destruído aí pela Primeira Guerra Mundial. A Revolução Menchevique. Então, em 1917, em abril, nós temos já os indícios dos primeiros passos da Revolução Russa. Chefiada por Kerensky e Liov, foi uma revolução feita pela ala moderada do Partido Operário Social Democrata, os mencheviques. Defendia uma revolução feita por etapas e apoiada pela burguesia e permanentemente a atuação da Duma principalmente, tá? Não tinha como foco, então, eliminar o czar, mas sim de estabelecer uma forma de governo mais representativo e democrático, mas ainda que aderisse aos privilégios da classe nobre e da classe burguesa. Essa revolução aqui, ela vai acabar tendo o contexto de um contragolpe, uma contra-revolução pelos bolcheviques, que não vão ficar quietos em relação à liderança dos mencheviques. O czar acaba sendo deposto. Os governos provisórios não conseguem resolver os graves problemas da Rússia, de fome, miséria, a questão mesmo do contexto social daqueles soldados que voltaram na Primeira Guerra Mundial.
E os sovietes, as assembleias de operários, soldados, camponeses controlados pelos bolcheviques, espalham-se por toda a Rússia. Então os sovietes começam a aderir ao movimento bolchevique e a insuflar a liderança do Lenin realmente para fazer a revolução do proletariado como deve ser feito na concepção marxista. A Revolução Bolchevique, em outubro de 1917, os bolcheviques liderados por Lenin derrubam o governo provisório, o governo dos mencheviques. A Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha e retira-se da guerra. Então, havia já um acordo do Lenin, né, na tomada desse poder russo de tirar a Rússia da guerra. Tá? Isso já era um acordo que estava estabelecido com a Alemanha, lembrando que a volta dos bolcheviques foi financiada pelo Império Alemão. Então tudo já estava em conluio político, né? Naquela diplomacia secreta já havia um processo ali de organização do Lenin com a Alemanha. Então esse tratado é super importante porque ele vai estabelecer até mesmo a entrada da Segunda Guerra Mundial, uma aliança entre Rússia e Alemanha, um apaziguamento para o processo também das causas da Segunda Guerra Mundial. Em 1918 e 1921, nós temos um período de guerra civil abrupta, a revolução mesmo, né, sanguinária do movimento bolchevique, lá, Revolução Francesa, e os setores mais moderados, brancos, que no caso são os mencheviques, e os mais radicais, confrontam-se em guerra em solo russo. Lembrando que os mencheviques eles vão ser liderados e financiados principalmente pelos aliados da Segunda Guerra Mundial, as potências capitalistas, e os bolcheviques vão ser financiados pela Alemanha, que tinha interesses da saída da Rússia, na participação da Rússia no Tratado de Versalhes e no contexto da guerra. Aqui nós temos uma foto, né, sobre o operariado e os camponeses aí participando dessa Revolução Bolchevique. Aqui é uma outra foto também de interpretação, que às vezes cai muito para vocês em prova de história, que é o discurso do Lenin, né, insuflando os bolcheviques, o campesinato, a revolução mesmo, contra o czar. E aqui também é o Lenin, vocês percebem que ele está com uma vassourinha, ele está varrendo, né, a monarquia ali. Aqui tem uma origem que parece o planeta, né, mas é do território russo por enquanto, mas é como se ele estivesse varrendo, ó. Aqui ele está fazendo uma crítica ao liberalismo capitalista. Aqui, ó, também, aqui no caso seria a religião, né, o comunismo ele é avesso a tudo, e aqui as monarquias, então ele está varrendo para instalar um novo sistema de governo aí russo-soviético. A partir disso, então, a gente tem um quadro síntese aqui dessa organização do conflito da Revolução Russa, poder autocrático do czar, descontentamento da burguesia, guerras e revoltas populares no mesmo contexto, miséria do campesinato do operariado. Então nós temos diversos, vamos dizer assim, segmentos da sociedade russa que estão se opondo ao czar, e conjunto de tudo isso é mais o ponto importante, que é a dificuldade da guerra. Então em fevereiro nós temos uma revolução liberal burguesa no primeiro momento com os mencheviques, depois o aumento das tensões sociais que vão, né, ser exacerbados até o ponto de liderança do Lenin, do Trotsky, de mais ainda da força aquela revolução do proletariado. E depois dessa revolução liberal burguesa nós vamos ter a revolução socialista soviética por liderança dos bolcheviques para valer. Então, quais são as primeiras medidas que o partido bolchevique vai fazer? Controle do poder pelo Partido Comunista, unipartidarismo, poder legislativo ao Congresso dos Soviéticos, então a representação das classes mais baixas, populares, agora vão ter uma participação mais ativa desse processo. Então os soviéticos eles vão estar localizados nas periferias, né, nas províncias russas, e essa representação dos soviéticos vão trazer os problemas para o parlamento, que seria a Duma, que também tem os soviéticos, os ministros, e que vão poder estabelecer o que é melhor para a população, para o campesinato, certo? Nacionalização de terras e empresas, isso é a base do contexto intervencionista do comunismo, ou seja, não existe propriedade privada, e a formação da União Soviética. Teses de Abril. Teses de Abril é um documento que o Lenin escreve para que a proposta do plano de governo dele, o plano de ação para a Revolução. Tudo bem? Então, o que dizia nesse documento? A ditadura do proletariado, baseada numa obra escrita no Manifesto Comunista em 1848, que é a obra principal do Karl Marx, que ele fala sobre essa revolução do proletariado, né, o comunismo de guerra. Terras aos camponeses, isso aqui é um tema que dá muita polêmica a gente discutir até que ponto isso aqui entra na prática ou não entra na prática. Nós vimos que na Revolução Mexicana não entrou, mas no aspecto social foi importante.
Então isso aqui é algo que é para a gente, né, depois ter aí uma crítica em relação a isso. Não existe propriedade privada, mas não quer dizer que as terras estão sendo divididas, é um sistema de arrendamento. Nacionalização das indústrias, principalmente estrangeiras da Rússia, tudo do Estado, indústria de base do Estado, e você tem uma limitação de produto. Então você só vai produzir aquilo que o Estado manda. Tudo bem? Você não tem mercado consumidor e você não tem mercado de trabalho dentro do sistema comunista. Então a indústria ela produz aquilo que é necessário no Estado e as profissões elas surgem de acordo com a necessidade do Estado. Então não existe liberdade econômica em nenhum aspecto. Para sem indenizações e nem anexações, nesse caso foi um acordo traçado com a Alemanha, e o comunismo de guerra, que é o fundamento principal da Revolução Bolchevique. Dentro do comunismo de guerra, estabelece-se que toda nação trabalha para a manutenção e a preservação daquele Estado dentro de um contexto de guerra. Então, a política econômica, que ficou conhecida como a NEP, é a base do comunismo do Lenin. Mobilização compulsória de todos os recursos da nação, sendo colocados à disposição do Ministério da Guerra. Então, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai se organizar para manter o comunismo de guerra, a base sólida do comunismo, a estrutura do Estado, a partir então da sua atuação. Então se confunde a própria pessoa do indivíduo quanto do Estado. Nova política econômica NEP, isso aqui é matéria de prova, não só de prova, de vestibular, de Enem, tudo, é o plano econômico que se estabelece dentro do comunismo de guerra, pós então a Revolução Russa. Para se estimular a produção, adotaram-se medidas características da economia de mercado, permitindo-se atividades econômicas da livre iniciativa com a finalidade de se reconstruir o país, destruição pela guerra civil, e diminuir as tensões gerais para a aplicação do comunismo de guerra, durante o qual o Estado controlava a produção de forma absoluta, colocando-o à disposição dos esforços de guerra. Então a NEP, ela é uma política econômica que ela recua 2 passos para dar um passo à frente. Então, ela acaba aceitando, de uma certa forma, a economia livre de mercado na parte exterior, porque a Rússia não sobrevive sozinha, mas a partir disso que ela capitaliza internamente na estrutura econômica dela, ela acaba fortalecendo o contexto da produção de guerra. Então, havia muitas críticas nesse processo da NEP, porque não era planificado totalmente. Uma economia planificada totalmente já provou na história que não dá certo. Então, essa capitalização de dinheiro no exterior é uma crítica política do Lenin. Então é isso, galera. Nós hoje terminamos a Revolução Russa e na próxima vídeo que estarei gravando para os senhores, nós vamos entrar no 4º módulo, beleza?